Então, é uma honra muito grande estar aqui. A gente que agradece. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a adultização. Pronunciei certo a palavra, Glaucio? Sim, pronunciou. Eu achei interessante. Vou começar falando pela palavra mesmo, por esse termo, né? Porque eu não sei se já era utilizado, se já era conhecido, mas pelo menos pra mim, tomei novo conhecimento também. agora por conta do vídeo aí do Felca, que ficou famoso. Mas, assim, embora exista essa prática comum de ficar cunhando termos aí na nova língua, né? Vamos dizer assim, né? Pra poder, enfim, né? Com alguns motivos que a gente sabe quais. Esse termo eu achei interessante, porque ele faz relação direta à questão da precocidade, né? De você fazer com que a criança, adolescente, ele tenha contato e viva coisas em sua vida que são precoces, que ainda não estão a tempo da vida adulta, né? Então, achei interessante por isso o termo. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Eu até discordei quando eu ouvi inicialmente do termo adultização. Todos nós somos adultos aqui e nem por isso a gente faz a mesma coisa que as tem crianças isso fazem também na internet. Exatamente. Eu sou adulto, mas não estou rebolando na internet. Nem muito menos meus filhos. Às vezes esse termo pode ser utilizado até para aliviar uma palavra que era normalmente utilizada, que é erotização. É verdade, tem razão. Que era comumente utilizada, né? É que naquele vídeo o Felca abordou também o fato do ambiente de trabalho nas redes sociais. Sim. Isso seria, né, cunhado como adultização. Mas quando ele vai falar a respeito da sexualidade, de fato não tem nada de necessariamente adultização. Talvez para alguns adultos, né? Mas não para a maioria deles. E aí a palavra certa mesmo seria erotização. Ele não usou essa palavra no vídeo, mas para muitas, né, práticas que ele denunciou ali, um nome melhor, né, um cunho melhor seria a erotização mesmo. Porque é isso que essas crianças estão sendo expostas, né? É verdade. Será que eu estaria sendo muito radical se eu falasse que é a prostituição dessas crianças? Eu acredito que não. E assim, porque a adultização não é necessariamente a erotização, né? A adultização é tudo que você impõe ou transfere para uma criança que ela não tem condições mentais, psíquicas, emocionais, neurais para responder aquela adultização. Então, quando ele começa o vídeo, assim como a Vitória falou, ele começa com a adultização. Depois ele entra na erotização. Sim, tem um vídeo de um garotinho de 13 anos falando sobre ser empreendedor, ganhar dinheiro. Inclusive em um podcast, né? Inclusive no podcast com outras duas crianças. É verdade. Então, isso é adultização. Então, assim, às vezes a gente pensa que a adultização é só a questão da erotização ou da prostituição infantil, né? E tudo mais. Mas não, a adultização é você, por exemplo, dar responsabilidade para uma criança de 9 anos para cuidar dos irmãos e fazer almoço, porque os pais estão trabalhando. Eles não estão nessa idade, né? Não estão preparados para isso. Então, a adultização é muito amplo. Ele começa nesse ponto e depois vai para a erotização infantil, né? Que aí é onde começa a ficar mais pesado, os dois casos pegam muito, né? Porque criança tem que ser criança, mas é onde fica mais pesado. Há tempo para tudo, né? Há tempo para todas as coisas. Antes de entrarmos aí a fundo nesse assunto, fale sobre a Tona, para quem quer conhecer. Vamos lá, a Tona, que é aqui onde nós estamos produzindo esse podcast. Se você tiver interesse em produzir o seu podcast, tirar do papel, procura a gente aqui do Estúdio A Tona, que a gente pode auxiliar você do início ao fim do seu projeto. Tá? Desde a captação aí do seu, ou até da elaboração do seu primeiro roteiro, até a captação e publicação do seu podcast. Procura a gente aqui no Estúdio A Tona. É isso aí. Participe conosco desse bate-papo, tá? Nossos programas são bastante interativos. Estou sempre atento aqui ao chat ao vivo, então você pode mandar sua pergunta, comentário. O que você quiser falar, fique à vontade que eu vou ler o seu comentário e você vai participar com a gente, tá bom? Principalmente esse tema aí tão importante que está em voga aí hoje em dia na internet, né? Manda aí seu comentário e participa com a gente aqui, tá bom? Bom, voltando para o assunto, vou puxar um fio do que você mencionou, né? Que é a questão de crianças que às vezes assumem responsabilidades que não são apropriadas para a idade, como cuidar dos irmãos, né? Preparar a comida e por aí vai. Né? Ontem eu vi um caso que ele é sintomático. Eu não sei se foi ontem ou se foi anteontem, sei que isso foi no Rio de Janeiro. De uma mãe que ela deixou o filho de 5 anos para ir pro baile funk com um bebezinho de meses, 5 ou 6 meses. Né? E esse filho de 5 anos ficaria responsável por dar o mamar pro bebezinho, e aí o bebezinho engasgou e morreu. Aconteceu isso. Por que eu tô mencionando esse caso terrível, né? Porque assim, eu queria entrar no cerne desse assunto, que o pessoal fica muito tratando de erotização na internet. O próprio vídeo do Felca mesmo, ele fala sobre isso, que é uma coisa terrível, mas, pra mim, o buraco é mais embaixo. Por quê? Tem a ver com o caso que o Felca expôs e também com esse caso que eu mencionei agora. Porque, pra mim, o cerne de tudo isso daí é a questão da
da imoralidade no Brasil, né? Não só no Brasil, né? Mas a gente tá no Brasil, vamos falar daqui, né? Que cada vez se torna mais comum com que as crianças, adolescentes tenham contato com esse tipo de, vamos pôr aí, música, por exemplo, né? Produções audiovisuais e por aí vai, e faça com que isso seja cada vez mais normalizado na sociedade como um todo. Por isso que os pais não veem problemas em expor os filhos rebolando, dançando, cantando música, falando palavrão e besteira na internet, porque é algo que faz parte da vida deles e que se tornou comum na sociedade. Cultural. Né? Qual que é a visão, vou começar pela Vitória, né, de vocês nesse assunto aí? Então, partindo do ponto que você colocou, o que eu acredito que seja uma das maiores, né, ou se não a maior raiz do problema, que é o esvaziamento dos pais, né, num posicionamento como verdadeiros responsáveis dessas crianças, né? Eu sei que o Felca faz muita associação à regulação das redes, Exato. né, e a necessidade do Estado intervir de alguma forma para que isso não ocorra novamente, mas é uma solução falha, porque de fato o que precisa ser feito é que os pais retomem, né, o lugar que eles nunca deveriam ter saído como autoridade máxima na vida dos filhos e verdadeiramente responsáveis por tudo aquilo que seus filhos fazem. Hoje, tudo que os pais querem é terceirizar, né? Infelizmente, do caso que você mencionou, foi uma terceirização absurda, né, e fatal. Mas ainda que a maior parte das terceirizações não sejam tão fatais, né, quanto estas, há muita terceirização, né? Os pais estão delegando a qualquer pessoa, inclusive a um smartphone, né, se for o caso. As telas, né? A educação, o acompanhamento dos seus filhos, e aí acaba gerando, né, absurdos como os que ele relatou. Então, com certeza a raiz do problema, tanto para o caso que você mencionou, como para os maiores absurdos de erotização, são o fato dessas crianças não estarem sendo acompanhadas por adultos responsáveis e virtuosos, principalmente, né? Os pais são os primeiros a serem entregues, muitas vezes, à imoralidade, né? Sexual e outras. Então, é isso que faz com que essas crianças estejam à deriva, vulneráveis a toda sorte, né, de problemas e malefícios para a vida delas, inclusive os piores, que foi o que ele relatou. O papel dos pais está completamente comprometido na nossa sociedade, né? Sim, é verdade. Eu creio isso, assim, também, né? Eu acho que a disfuncionalização da família leva a tudo isso. Porque nós estamos falando de situações graves, né? A morte de um bebê, a erotização infantil. Mas quando uma família é disfuncional, ela traz traumas terríveis para a vida adulta. Às vezes não é uma situação grave, é só uma disfunção de papéis, é só uma questão de responsabilidade antes da hora, que ninguém morreu, que ninguém foi para a imoralidade em si. Mas que para a vida adulta, principalmente eu que trabalho com muitas pessoas, né, ouço muitas histórias, a maioria dos problemas emocionais está ligado diretamente à figura do pai. Porque o pai, ele é responsável por trazer limite, direção e proteção. Então, quando um pai é disfuncional na família, causa danos terríveis para a vida adulta. Porque as pessoas ficam sem limites, ou imorais demais, né? Ou legalistas demais. Não tem o meio termo, porque não tem limites, né? E desorientadas, inseguras. Então, assim, a figura do pai é essencial para a vida das pessoas. Só que a gente vem numa progressiva de perda dessa figura, de banalização dessa figura. Então, o que nós estamos vendo hoje nas redes sociais, né, na internet e tudo mais, é algo que vem sendo construído há muitos anos. Não é de hoje, né? De muito tempo atrás. Então, assim, hoje a gente tem sofrido os efeitos da destruição da família. Isso é que tem acontecido hoje, né? Então, assim, a raiz do problema, o Felca fez um trabalho excelente. Eu não sei nem se tem muita coisa a gente acrescentar naquele vídeo dele, porque foi, assim, né, muito bem feito. Porém, a situação é muito mais complexa. Sim. É um vídeo denúncia, né? Assim, bom foi isso, ela alarmou com relação a essa situação. Assim, outras pessoas já fizeram essas denúncias, né? Mas como o Felca é da bolha dos influencers e tem muita influência, ele conseguiu atingir a bolha dele e furar a bolha dele. Né? As denúncias já existem. Vocês falaram sobre a disfunção das famílias, certo?
eu tenho a impressão, por exemplo, eu não sou um pai perfeito, né? Nós não somos perfeitos, porém a gente tem, acho que um mínimo de noção de como educar os filhos, né? Salvo algumas exceções. A gente verifica que existe o problema dos pais que não sabem educar os filhos, né? Se a gente conversar, por exemplo, a gente vê o comportamento de pessoas que estão à nossa volta. Você vê o comportamento do filho, você vê que o pai não sabe como lidar com aquela situação, ou até para ele é natural aquilo que o filho está fazendo. Ou seja, o problema, então, é o pai, né? Na visão de vocês, como que a gente poderia abordar isso ou dar uma solução para isso, buscar uma alternativa para que os pais aprendam a ser pais? Né? Porque se o pai não sabe educar, o filho depois vai ser um outro pai que não vai saber educar e a gente vai chegar até a barbárie na sociedade. Né? É a impressão que eu tenho. Qual que é a visão de vocês? Então, eu acho que somos todos cristãos aqui, né? E sabemos que a solução para um pai disfuncional, uma mãe disfuncional, é sempre o Evangelho de Jesus Cristo, né? O ponto de partida e base para que um pai, pelo menos, dê o primeiro passo para restaurar a sua família, né? Ter Cristo e sua palavra como norte da vida dele, né? Sim. E verdadeiramente estar compromissado com os princípios relatados ali. Então, esse é o ponto de partida, né? Se os pais estiverem, em primeiro lugar, comprometidos a honrarem a Cristo, né? Através da educação dos seus filhos, ela já vai entrar num eixo, assim, já bem mais ajustado. E o que eu acrescentaria, além disso, e o que eu tenho visto, né, na minha experiência com famílias e pais, é que também falta a muitos pais, e aí eu vou dizer os dois, pais e mães, né? Pais de maneira geral, um amadurecimento de fato, né? Existem muitos adultos hoje que ainda são movidos pelos seus afetos e educam a partir da sua afetividade. Querem que os seus filhos os amem, os aprovem incondicionalmente. E na hora de educá-los se baseiam nisso, em serem aprovados e amados pelos seus filhos acima de qualquer outra coisa. Verdade. Então, o que acontece é que eles educam baseados não no que o filho precisa, mas na forma como ele vai se sentir melhor. E para aqueles pais, né, que em sua maioria trabalham o dia todo e são ausentes, né, vamos dizer assim, de tempo e de qualidade também nos seus filhos, também educam baseado na culpa, o que torna o processo ainda pior, né? Se eles já querem ser amados e aprovados pelos filhos acima de tudo, isso já é um problema, o que os move ainda é uma culpa pelo tempo que não passam com os filhos. Então, o pouco tempo que passam, eles não querem pagar o preço do que custa educar uma criança, né? Que é choro, lágrima e tudo mais que vocês já sabem, né? É um tempo curto que eu tenho com ele. Esse tempo ainda vai ser me indispondo, né? Contrariando, dizendo pra ele que ele não pode fazer o que ele quer, e aí ele vai chorar. Então, infelizmente, há uma grande disfuncionalidade, não só pelo afastamento do centro da vontade de Deus, essa é a principal questão, mas também o fato de chegarem à vida adulta ainda não tendo amadurecido de fato. Porque idade, casamento, filhos, são coisas, né, que nos acontecem na vida, mas que não traduzem naturalmente em amadurecimento. A gente vai encontrar adultos de 25, 30, 35 anos que ainda se comportam e se movem no mundo como adolescentes, né? Esperando serem bem vistos, aprovados, né? Inclusive pelos seus. Então, isso compromete ainda mais, porque você delegar a uma criança, né? Praticamente as crianças hoje que ditam o ritmo, né? Da sua própria educação, para que ela se sinta bem e você se sinta bem com ela, é uma receita pro caos e pro problema, né? É verdade. Exatamente. Concordo com a Vitória, né? Eu acho que a gente tem perdido os valores morais, né? Cristãos, bíblicos, para a criação de filhos. Eu não vejo uma outra forma de trazer esses pais para a realidade se não for o exemplo de Deus. Deus é o pai perfeito e ele nos ensina exatamente como sermos pais. Vamos ser perfeitos? De forma nenhuma. Somos humanos e precisamos nos colocar na nossa condição de humano, né? Perfeito é só Deus. Mas ele deixou um manual bem escrito, onde deveríamos caminhar. Só que a sociedade está indo ao oposto. O que a gente tem visto hoje é a adultização, né? E infantilização de adultos. É verdade. Né? Usando chupeta, se comportando como crianças, emocionalmente, fisicamente, aparentemente. Né? Então, assim, está tudo distorcido e caminhando, de fato, para o caos. Né? Então, assim, não tem outra forma que não ser conhecer a palavra de Deus e trazer isso para os trilhos. Né? Então, assim, e uma coisa muito agravante é que hoje é tudo diagnóstico. Porque me exime da responsabilidade de educar.
quando existe um diagnóstico, exime da responsabilidade. Não, ele é TOD, não, ele é TDA, não que os diagnósticos não existam. Eles Mas existem. banalizam. Só que o TikTok forma muito mais diagnóstico do que os psiquiatras. Sim. Então, as pessoas têm justificado a sua falta de responsabilidade em criar filhos, né? E mais um tanto de coisa em diagnósticos. Porque é mais fácil. Por que eu quero um bebê reborn? Não tenho responsabilidade. Quem quer ter responsabilidade hoje? Quando a criança tá chorando de madrugada, tá dando trabalho, fazendo birra lá no supermercado. Difícil. Quando tá com febre de verdade. Quando tá com febre. Não é no momento que você programa pra acordar pra levar no médico um bebê reborn. Não, é o momento que o bebê tá com... Então, nós temos na nossa raiz adâmica, né, essa questão de transferir responsabilidade. Foi isso que Adão fez. Não, a culpa não é minha, não. A culpa é da mulher que o Senhor me deste. Então, é a culpa de Deus, é a culpa da mulher, é a culpa do diagnóstico, é a culpa da internet, é a culpa disso. Nunca é minha culpa. Pois é, né? Verdade. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Nós temos já algumas participações aí. Primeira delas do Matheus Viana.